o, o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Os israelitas gemendo por causa de sua escravidão clamarão e seu clamor subiu a de Elohim por causa de sua escravidão. Elohim ouviu seu gemido a lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacob. E Elohim o olhou para os israelitas e reconheceu sua condição. Éxodo começa sua história como uma pequena família que se estabelece no Egito como aprovocado do faraó. Repentinamente a situação muda, tornando-se escravos forçados a trabalhar para seus senhores egípcios. A situação está piorando cada vez mais. No meio do sofrimento resplandece a fidelidade de duas mulheres, Sifra e Pua, e o raio de esperança com que Elohim sauda o seu povo, o belo menino resgatado do Nilo Moisés. O povo de Elohim no Egito, de Abraão a Moisés, o triunfo da fidelidade, o filho do Nilo, o libertador fracassado, o povo de Elohim no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacob, cada entrou com sua família. O segundo livro de Moisés se chama em latim de Éxodo por causa de seu tema, mas em hebraico é conhecido como Shemot, nomes, por suas primeiras palavras. Esses nomes são os de Jacob e seus filhos, pequeno grupo de 70 pessoas. Com o passar do tempo, eles se tornaram povo com exército de cerca de 600,000 guerreiros. O filho de Jacob, José, era ministro de faraó da 17ª dinastia de origen dos Hicsos na Egipcia. Quando os Hicsos foram derrotados, uma nova dinastia começou no Egito que não conhecia José. Isso levou Israel a uma situação angustiante. No entanto, no final do livro de Éxodo, a situação muda completamente. Israel adora livremente na própria presença de Elohim. O ensinamento do livro é claro. Elohim está no controle. Ele nos salvará, mesmo que as circunstâncias pagam com que pareça impossível. De Abraão a Moisés. Então o Senhor disse a Abraão: Estejas certo de que sua semente habitará em uma terra estrangeira e será escrava, lá e será oprimida por 400 anos. Elohim havia prometido a Abraão dar-lhe a terra de Canaã, mas o advertiu de atraso de 400 anos no cumprimento desse plano. Moisés a Paulo somam 30 anos a esse período, trazendo-o de volta ao chamado Emhara. Do chamado de Abraão Emhara, a chegada de Jacob ao Egito, 215 anos. De chegada de Jacob ao Egito, ao Éxodo, 215 anos. E como Jacob chegou ao Egito de uma forma totalmente milagrosa, apesar do intento fratricidas de matar José, ele chegou a primeiro-ministro do Egito. Graças a sua posição, foi capaz de trazer toda a sua família. Quando tudo isso aconteceu, não sabemos as datas exatas, mas sabemos o suficiente para encaixá-las na história conhecida com datas também imprecisas. De Abraão a Moisés, no ano 480 depois que os filhos de Israel deixaram o Egito, no quarto ano do início do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Sif, que é o segundo mês, ele começou a edificar a casa do Senhor. 1 Reis 6:1
es que o éxodo ocurrió 480 años antes do segundo año de Salomão. Se esta data por precisa e inclusiva, ela nos leva ao no ano de 1445 AC. Se considerarmos valor redondo, elevarmos contra a morte do Faraó. O éxodo ocurrió no ano 1450 AC. Con esos dados podemos determinar varios momentos de vida de Moisés. Moses 1, 1575, 1550, derrota os Hicsos, ele o Faraó, que não conhecia o se a escravizou Israel. Amenofis 1, 1550, 1530, continuou a oprimir Israel. Tutmosis 1, 1530, 1517, mandou matar os meninos hebreos. Moises 1530, 1410, ele é adotado pela filha de Tutmosis I, Hatshepsut. Tutmosis II, 1517, MCO reinado Moises foge do Egito, 1490. Hatshepsut, 1479, more antes de seu filho retorne ao Egito. Tutmosis III, 1479, 1450, o Faraó do Éxodo, seu filho primogenito, estava encarregado do gado, mas nunca reinou, pois morreu uma praga. Amenofis II, 1450, 1424, filho de Tutmes III, mas não seu primogenito. O triunfo da fidelidade é porque as parteras temiam a Elohim. Ele prosperou suas famílias. A 18 dinastia egipcia odiava os estrangeiros. Além disso, os israelitas eram numerosos o suficiente para se revoltarem. Então eles foram gradualmente subjugados. Eles nomearam comissários para forçá-los a construir edifícios. Endureceram suas demandas, transformando-os em trabalhadores escravos. Decretaram a morte dos homens usando parteras. Finalmente, impuseram a porca morte dos filhos do sexo masculino. Em meio a essa angústia, sobressai a fidelidade das parteras. Cifra e pua. Moisés omite o nome de Faraó, mas nos seus nomes. Também registra para o nosso ensino como Elohim os abençoou por sua fidelidade. O filho do Nilo. A mulher engravidou a teve filho e quando o viu tão bonito, escondeu-o por 3 meses. Bonito fica aquém de descrever o filho de Joquebede. O termo hebraico tob, bom, belo, perfeito, é o mesmo que Elohim usa para descrever a perfeição de sua criação. Elohim tinha planos especiais para ele. A mãe arriscou. Uma jovem ficou comovida. Uma garota falou sabiamente e o futuro libertador foi libertado da morte. Não sabemos o nome dado a ele por seus pais, mas sabemos o nome dado a ele por sua mãe adotiva, filha do Faraó, Moses, filho do Deus Nilo, mas ele só se considerava filho Moisés. Sua mãe fez bom uso dos poucos anos que o teve sob seus cuidados. Ele o ensinou a ser verdadeiro filho de Elohim. O que importante obra as mães fazem ao educar seus filhos no temor de Elohim. Elohim tinha ouvido as orações da mãe. Sua fé foi recompensada com profunda gratidão. Ele empreendeu sua tarefa que agora não correria perigo. Ele aproveitou fielmente a oportunidade para educar seu filho para Elohim. Ela tinha certeza de que ele havia sido preservado para uma grande obra. Sabia que ele logo teria que entregá-lo a sua mãe adotiva, e ele seria cercado por influências que tenderiam a afastá-lo de Elohim. Todo isso a tornou mais diligente a cuidadosa em sua instrução do que na de seus outros filhos. Procurava inculcar reverência a Elohim e amor à verdade e a
justicia e oraba fervorosamente para que fuese preservado de todas las influencias corruptoras. Mostróle a locura e o pecado da idolatría, e desde quedó ensino e prostrarse e orar ao Elohim vivo, o único que podía oírlo e ayudarlo en cualquier emergencia. O libertador francasado. Cuando Faraón sobre de fato procuró matar Moisés, mas Moisés fugió diante de Faraón y habitó una tierra de Milla. Poco se sabe sobre la juventud de Moisés como posible heredero del trono. Él sería educado para eso, incluyendo experiencia militar y política. Sabemos que poco antes de Moisés completar 40 años, debido a intrigas políticas, Tutmés II fue proclamado Faraón. Moisés entonces sintió que había llegado a hora de libertar seu pueblo Israel, mas ele comenzó su libertad, matando egipcio héroe grave. Ni mismo seu pueblo o consideraba seu libertador. En pocos días, él dejó de ser un miembro respetado da corte de Faraón para se tornar un pastor fugitivo. No en tanto, Elohim no rejeitó Moisés, mas continuó a contar con él a pesar de sus errores. O magnífico palacio do Faraón e o trono do monarca foram oferecidos a Moisés para seducirlo, mas ele sabia que os prazeres pecaminosos que fazem os homens esquecerem de Elohim prevalecem em seus tribunais senhoriais. Ele viu além do esplendoroso palácio, além da coroa de o monarca, as altas honras que serão concedidas aos santos do Altíssimo em reino que não terá mancha de pecado. Ele viu pela fé uma coroa imperecível que o rei de seu colocara na testa do vencedor. Essa fé o induziu a se separar dos senhores desta terra e a unir a nação humilde, pobre e desprezada, que preferia obedecer a Elohim a servir ao pecado. Ito po.